Dei uma ajustada no microfone e acho que deve estar um pouco melhor agora. O segundo texto é a Torre de Fragrância, que é o Humphrey Lowe. Esse texto originalmente é um texto de Quan Luan e ele teve alguns fragmentos que foram escritos. Então ele começa falando: o homem vive entre o céu e a terra, sofre com a fome, a sede, o frio e sofre com o calor, e consequentemente não pode permanecer muito tempo neste mundo. Esta não é a natureza verdadeira para a qual as foram criadas. Isso só acontece porque o homem se força a isso. Aqui ele está falando que a gente evita seguir o caminho natural. E pelo fato da gente evitar seguir o caminho natural, é que a gente entra no processo de sofrimento. Nosso tempo de vida nesse planeta acaba sendo pequeno, e por isso a gente também não consegue cultivar a nossa vida. Para o Tao, a vida é um tesouro importante. Se você morre muito cedo, se você adoece muito cedo e não se restaura dessa doença, isso quer dizer que você não conseguiu se alinhar muito bem com o céu. Há exceções, porque é muito difícil a gente julgar todos os seres a partir de um único conceito, porque, né, somos seres individuais. Apesar de ter uma coisa que nos une, que é maior do que o nosso ser pequeno, cada pessoa tem uma história. Aí ele está falando aqui: entre tantas pessoas que procuram pelo tal, aquilo que é ilimitado, antes de tudo precisam proteger a vitalidade de seu espírito, nutrindo o Qi e o sangue, e treinando os tendões e ossos. Quando os tendões são fracos e a musculatura é fraca, os ossos eles param de gerar medula com o passar do tempo, e eles vão ficando cada vez mais frágeis. Isso é uma das causas iniciais do envelhecimento prematuro. Então, os músculos eles são amarrados pelos tendões nos ossos. E quando eles estão fracos, e quando os tendões estão fracos, o osso não fica todo comprimidinho, e por isso ele fica fraco também, por consequência. Tá? Então, uma das formas de proteger a vitalidade é a gente treinar os tendões e os ossos. Para isso, a gente tem que pôr peso sobre eles. E uma das melhores formas de fazer isso são as práticas paradas, que chama de Chuan Chuan. Daí ele fala: quando o Ting, a essência, e o Sen, a luminosidade, estão plenos, o Qi, que é a energia vital, e o sangue serão abundantes. E quando são abundantes, a força muscular e a vitalidade se preservam. Quando os tendões e ossos estão treinados, o Qi e o sangue fluem livremente. Assim, centenas de doenças não são geradas. Quando a gente tem uma tensão no corpo, ou antes de gerar uma doença ou uma estagnação de Qi, isso também significa uma estagnação de sangue. Ou seja, o sangue não está fluindo direito. Para o sangue fluir direito, a harmonia dos nossos músculos, que ora estão tensionados, ora estão relaxados, eles precisam encontrar uma forma de trabalhar para que o sangue flua bem. Então, às vezes, uma parte do corpo que está mole, ela sobrecarrega uma parte do corpo que está mais tensa. E é importante encontrar um equilíbrio para isso. A nossa melhor fórmula para esse tipo de trabalho é chamada de Lian Con, onde a gente começa a soltar as articulações para o sangue fluir melhor. Quando o sangue está fluindo bem pelo corpo, o Qi também flui bem. Isso evita que muitas doenças venham a aparecer, isso evita desnutrição e dores de cabeça ou dores nos músculos, inflamações, infecções, etc. Então, para eu ter uma boa saúde, além de eu ter os ossos firmes, que tem que estar bem amarradinhos, eu preciso ter uma boa fluição de sangue pelo corpo. Ok. Todos sabem que quando o sangue está fluindo, o corpo se torna saudável e forte. O que poucos sabem é que o sangue nasce do Qi. E quando o Qi é suficiente, a força pode emergir. Ou seja,
quando houver fluxo de Qi e de sangue, haverá o que a gente chama de Li, que é a força muscular e estrutural. Enquanto houver fruição, haverá vida. Quando não houver mais fruição, haverá morte. Não há outro caminho senão o de treinar. Para construir a fundação, utilize equipamento de chumbo. Isso durante muito tempo gerou uma série de confusões. No Tao a gente fala do cultivo dual da mente e do corpo. E a gente tem uma alegoria a isso, que é o chumbo e o mercúrio, onde o mercúrio é o espírito e o chumbo é o corpo. Ou seja, para que eu possa melhorar a qualidade do sangue e para que eu possa ter uma boa fruição de Qi pelo corpo, sabendo que o sangue é gerado pelo Qi, eu preciso usar o meu corpo para que ele se treine. Ou seja, eu preciso fortalecer o meu corpo para que esse treino possa acontecer. Não adianta esse treinamento ser puramente mental, não adianta ficar visualizando, não adianta só sentar e ficar meditando. Se eu quero cultivar a essência da vida, se eu quero acessar a essência da vida, eu preciso treinar utilizando o meu corpo. Eu preciso conhecer o meu corpo. E quando ele fala sobre o fluxo de Qi aqui, ele também fala sobre os movimentos dos ventos internos, que a gente chama de emoções. Ou seja, eu preciso conhecer internamente como a energia flui em mim e como a gente aprende nos portais dos dragões, né? E uma forma de entender isso é observar a natureza e através desse fluxo eu posso me harmonizar com essa força natural e assim o Qi não vai ficar estagnado, vai poder gerar mais sangue e o sangue vai poder cultivar por mais tempo o fluxo de vida no meu corpo. O caminho para construir a fundação começa em Zi e Wu. Entre Zi e Wu, entre Wu e Zi, quando a variação for numerosa. Zi é o rato, e no relógio das 24 horas, que são as 12 horas chinesas, ele está na parte de baixo. O Tzi, para a gente, está onde fica o espaço entre a genital e o ânus. A gente chama de períneo. Ele tem a ver com o períneo. O é a hora mais alta. Então, ele tem a ver com a parte de alta da cabeça. Quando ele está falando de eu usar o processo entre Tzi e Wu e entre Tzi e Wu e entre U e Tzi, ele está falando da circulação da órbita, né? Então eu tenho uma circulação que vai do períneo até a parte baixa da língua e uma circulação que vai da parte alta do céu da boca até o períneo lá embaixo pelas costas. Na mulher ele corre da frente para trás, no homem ele corre de trás para frente. Isso também tem a ver com duas outras coisas que são muito importantes. Esse canal da frente, ele também é chamado de vaso da nutrição, ou vaso da concepção. E ele tem a ver com a nutrição de energia do corpo. Então, quando ele está bloqueado, a fluição de energia aqui, mais ou menos. O canal de trás tem a ver com a força do corpo, ele tem a ver com a resistência e o suporte do corpo. E quando ele está bloqueado, o nosso corpo fica fraco. A gente não tem disposição, a gente não tem energia. Então eu preciso ter a força e eu preciso ter a nutrição para poder equilibrar as coisas. Aqui ele está falando basicamente de treinar a circulação de energia para que ela possa ser plena. Quando a órbita está girando e conectando as partes do corpo, isso quer dizer que eu estou mais conectado com o meu interior e por isso também eu me abro ao mundo da energia, ou seja, eu passo a conseguir entender que o mundo em que a gente está, ele não é puramente físico, ele também tem matéria que não é palpável. A isso a gente dá o nome de Qi. Muitas pessoas passam a vida treinando para tentar enxergar o Qi. E o Qi ele vem do vazio, ele não tem forma, ele não tem uma cor. O que eu posso fazer é enxergar alguns espectros dele. Às vezes a gente tem experiências, né, de sentir, de ver cores, mas nada disso é o Qi. Tudo isso é uma interpretação da mente. O Qi é invisível, ele vem do vazio. Ele não tem uma forma. Tá bom?
Daí ele fala: Yin e Yang se moldam, girando e cooperando. Fala da órbita manter esse giro contínuo. Sempre que a gente prestar atenção, ele está lá. Se você for capaz de treinar dia e noite incansavelmente, o céu e a terra irão se unir. Aqui ele está falando de processos de alquimia que são muito altos, mas de forma geral ele está falando da gente se unir com o nosso divino natural. Então, se você consegue perceber que todas as coisas elas são feitas de energia, que existe uma força que a gente pode chamar de luz, mas não é o que a gente chama de luz que é brilhante, luminoso sempre, mas é uma força que interconecta todas as coisas. Isso pode abrir a minha mente a perceber a origem do que a gente é, de fato. Quando a gente percebe essa origem do que a gente é que acontece esse processo de céu e terra se unirem. Mas aqui ele também está falando de um processo de alquimia de quando a gente não está mais na reversão de fogo e água. Quando a gente passa para céu e terra, em vez de ser esse movimento. Esses são processos um pouco mais avançados e é um pouco complicado explicar isso para quem está começando o caminho. No entanto, eles vão ser palpáveis no futuro, bem palpáveis, tá bom? Quando treinar 7-7, Ti e sangue serão abundantes. Quando treinar 10-10, a imortalidade pode gradualmente surgir. Treinar 7-7 é treinar 49 dias seguidos. Tá? Não que isso forme uma geometria, mas quando a gente treina esse 7-7, o Ti flui livremente. Então, se você tem muito bloqueio nos órgãos, bloqueio de saúde, se a sua energia não está muito legal, se você não se sente muito bem, treinar 49 dias é bom. E depois, quando ele fala 10-10, é um treino de 100 dias. Essas coisas não querem dizer só isso, mas a gente pode pensar nesse momento, que é um treino de 49 dias para restaurar a saúde, e um treino de 100 dias para começar a desenvolver o Ti. Tá bom? Treino seguido dos métodos de Chin Chin. Ok? O mais importante do treino é seguir o movimento dentro do não movimento. Observar a ação dentro da não movimentação. Isso quer dizer que eu preciso parar e observar. Se eu ficar tentando mover energia o tempo todo, se eu tentar forçar as coisas, eu não vou ter um bom resultado. Para eu aprender uma coisa, eu preciso parar e observar aquilo com o coração aberto. Suavemente e tranquilamente poderão ver as terras distantes, que é quando a gente observa e aprende uma coisa que até então não era tão palpável. Até então, muitas vezes a gente não conseguia vislumbrar. Pulsando dentro da tranquilidade do vazio, como eu adormecer, verá a radiância da luz infinita. Isso tende a acontecer nas práticas. E é importante a gente lembrar que essa luz infinita ela não vem porque a gente está praticando. A prática ajuda a revelar o que a gente é. Essa luz infinita é a gente, tá bom? A calma no movimento pode facilmente se dispersar. Por isso, o melhor é condensá-la. Assim terá nascimento a liberdade infinita, que é essa percepção da luz infinita. Uma vez que você entendeu que você é a luz infinita, você automaticamente está livre de muitas coisas. Mesmo que destruam seu corpo, você continua. Mesmo que a doença te ameace, mesmo que as forças sombrias possam bater de frente com você, elas não podem te fazer mal, porque o que você é não morre, o que você é não se dissipa, o que você é não pode ser roubado, não pode ser corrompido. Isso também não pode ser merecido, porque ele é o que a gente é. Quando a gente respira, a gente mata milhares de seres. Então nós não somos bonzinhos ou merecedores dessa luz. Mas como essa luz compõe tudo, inclusive os seres que a gente respira e mata, a gente pode se reconhecer como ela. Não tem como merecer isso, mas isso é o que a gente é. Essa luz ela leva à completude. A completude é quando a gente não precisa de nada. Então a gente se sente levemente embriagado quando a percepção dela se mostra forte
e a gente se sente muito feliz, porque não tem nada que possa ser dado ou que possa ser mexido para que essa completude ela surja, ela simplesmente é. A calma no movimento pode facilmente se dispersar. Isso quer dizer que é fácil, de repente, opa, eu não sou mais essa luz, eu voltei a ser o ser humano pequenininho. Isso é parte do processo, porque a gente não pode ficar só na luz. A gente precisa descer para refinar o ser pequeno, fazendo assim a movimentação do que a gente chama de dragão. Algumas tradições chamam de serpente. Aqui eu já ouvi algumas tradições indígenas chamando de jiboia. As tradições da América Central chamam de serpente emplumada, mas é esse movimento. Então a energia precisa brilhar, depois ela precisa afundar, depois ela brilha de novo, depois ela afunda de novo. Como a gente não acredita em evolução espiritual, porque o espírito é perfeito, a gente acredita em manifestação condensada do espírito. Então, uma vez que você teve a experiência com a luz, você depois precisa voltar e reorganizar o ser pequeno, tá bom? Nessa reorganização, a gente pode entrar em crise, a gente pode ficar confuso, a gente pode se sentir mal, pode se sentir muito bem, pode se sentir mal porque caiu, pode ficar confuso pelas revelações. Tudo isso é natural, então não ponham mais culpa em cima disso quando isso acontecer. Seja lá o que for, vai passar, porque tudo passa. A calma no movimento pode facilmente se dispersar, por isso o melhor é condensá-la, assim terá nascimento a liberdade infinita. Ele está falando aqui que a gente tem que selar as práticas depois de fazê-las. Tá? É uma forma de manter a sensação mais tempo dentro do corpo. O segredo da paz radiante é o segredo do retorno do fogo. O segredo para condensar é o segredo de adicionar água. Quando o fogo não retorna, ele se dissipa. Se a água não é adicionada, ela se dispersa. Aqui está falando do processo de condensar essa energia de novo no ser pequeno e deixar ele voltar a reorganizar isso. Isso é o retorno do fogo. É quando a gente tem uma grande experiência espiritual e depois a gente revolta para o nosso ser pequeno. Quando eu volto para o ser pequeno, eu preciso me olhar humanamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não vou cobrar de mim de ser um ser perfeito, realizado em todos os aspectos que eu tenho na minha cabeça. Porque a gente cria muita alucinação do que é uma pessoa espiritualizada, a gente cria muita alucinação do que é um praticante bom e etc. E, na verdade, todas essas coisas muitas vezes são simplesmente alucinação, não são reais. Então, o retorno do fogo significa a gente voltar para o nosso ser pequeno, voltar para a limitação e entender que essa limitação ela pode ser rompida. E o adicionar a água significa a gente se olhar como um humano, se olhar como alguém que tem limitação, e essas limitações são o nosso trabalho aqui enquanto nascidos. E a gente tem que dissolver essas limitações. Mas não é pondo culpa, não é pondo medo, não é pondo apego que a gente consegue liberar elas. Essas coisas só aumentam. Então, o trabalho tem a ver com brilhar a luz, recolher a luz, acalmar, para depois voltar a fazer esse mesmo processo. Ok? Virando a página. O método é manter o portão do céu e estabilizar o axis da Terra. Manter o portão do céu é o treino de Wu Tzu e o segredo do retorno do fogo. Estabilizar o axis da Terra é o treino de Ziwu, o segredo de adicionar a água. Esse é o processo que eu estava falando agora há pouco. Né? Então, para manter o portão do céu, eu preciso entender que a luz cavalga dessa forma, entre luz e escuridão. Luz e escuridão. Luz, escuridão. Luz, escuridão. Luz, escuridão. Esse é o princípio da manifestação. Isso é o Yin Yang. Yin Yang. O axis da Terra é o ponto
máximo da Terra. Então, quando ele está falando em estabilizar o axis da Terra, ele está falando em a gente se alinhar com essa força cósmica, entender que ela também é natural. Daí ele fala do treino, o Z, que é o ponto mais alto, para o ponto mais baixo, que é quando a gente recebe a luz, e depois ele fala de Z, Wu, que é do ponto mais baixo para o ponto mais alto, ou seja, quando a gente de novo se abre para a luz. Essa movimentação de abrir e fechar para a luz tem a ver com o giro da órbita, por isso que a gente recebe a iniciação, por isso que ela é tão importante, por isso que depois a gente também sobe o dragão. Tá? Aí ele está falando aqui. Os dois se relacionam mutuamente. Treine extensivamente e pacientemente. Milhares de variações e milhões de derivações estão dentro deles. Não há nada aqui senão a fonte de todas as coisas. Então ele está falando desse processo de claro e escuro, de yin e yang, que é a pulsação da luz dentro do vazio. Isso é a existência. Então, quando a gente se alinha com esse processo da existência, a gente pode compreender melhor esses processos que acontecem com a gente durante a prática. Ok? Novamente, utilize o equipamento de chumbo, o seu corpo. Gradualmente, abra as estagnações. Com a esquerda, suavemente se mova para a direita. Com a direita, suavemente se mova para a esquerda. Assim, direita e esquerda estarão juntas. O Qi será abundante. Como pode alguém ter medo de frio e morrer jovem? O que ele quer dizer com a direita suavemente se mova para a esquerda e com a esquerda suavemente se mova para a direita? Para a gente integrar as coisas. A nossa mente é treinada desde que a gente é criancinha para julgar. Então eu costumo julgar, isso é bom, isso é ruim. Mas nada é bom ou ruim por natureza. As coisas são boas ou elas são ruins de acordo com o processo que elas vão enfrentar. Então, o que é bom para mosca não pode não ser bom para aranha. O que é bom para aranha pode não ser bom para mosca. Tá? Muitas vezes ajudar alguém, na verdade, não é ajudar essa pessoa. Muitas vezes isso atrapalha essa pessoa. Então, são coisas a se ter cuidado. Quando a gente aprende a unir o claro e o escuro, entender que todos eles fazem parte da mesma harmonia, da mesma coisa, que todas as coisas estão no lugar onde elas têm que estar, porque elas respeitam a harmonia do céu, mesmo que num momento isso pareça cruel, isso pareça humilhante, porque a gente não entende esse movimento, a gente vai parar de travar durante esse movimento. Então a gente vai absorver os aspectos claros, os aspectos escuros e vai dissolver esses dois aspectos em pura luz. A pura luz é o centro de onde vem a pulsação do claro e do escuro. Então, suavemente se mova para a direita, suavemente se mova para a esquerda, tem a ver com unir todas as coisas e não ter mais uma diferenciação delas. A gente compreende que tudo o que acontece no universo, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece com todos os seres, segue um propósito e uma lei celestial. Isso é diferente de ser conformado com as coisas, porque lutar contra aquilo que a gente não considera produtivo faz parte também das leis do céu. Mas a gente precisa compreender que os processos todos que acontecem, eles são celestiais. Não existe nada que não seja espiritual. Não existe nada que não esteja integrado com o todo. Então, uma vez que a gente parou de dividir na nossa mente e parou de sofrer pelas coisas, a gente simplesmente caminha sobre elas, a gente assume a força de transformação do universo no nosso coração. E como o nosso coração também, ele faz o tum-tum dele lá, né? Tum-tum. Acontece que essa é a mesma lei que está regendo tudo que existe. Então, uma vez que eu estou alinhado com essa lei, automaticamente eu manifesto a realização. É por isso que ele fala, o Qi será abundante, porque ele não tem mais bloqueio.
Como pode alguém ter medo de frio ou morrer jovem? A pessoa que busca pelo tal deve manter este método maravilhoso como uma linha que os une, com sinceridade e sem cessar. Assim entrará na porta do grande tal e adquirirá os segredos do céu. Pratique diligentemente, ou seja, pratica muito, porque a gente tem muita mentalidade para limpar, tem muito bloqueio, tem muito problema no sangue, tem muito problema no que vem das limitações dos ancestrais, que vem das limitações da nossa criação, que vem das limitações das vidas passadas. E um taoísta, alguém que se põe a buscar a liberdade plena, precisa limpar todas essas coisas. Não são processos fáceis e a prática ajuda, né? A prática do corpo ajuda, porque ela inclui a meditação junto. Então, uma vez que a gente está brilhando a clara luz, a gente está se alinhando com esse princípio cósmico universal que permeia tudo que existe. Então, por isso tem que praticar bastante. Seguindo. Entre o céu e a terra, o homem, que é a existência, é o bem mais precioso. As 5 vísceras internas, 5 sentidos externos. Se os sentidos não foram governados, as vísceras serão feridas. Observe através das feridas do fígado, ouça através das feridas dos rins, sinta através das feridas dos baços pâncreas, anseie-se através das feridas do coração. Poucos homens sabem estas palavras, mas agora esse clássico é oferecido. A realização pode ser obtida se treinando os 5 tis em direção à origem. Então ele está falando dos olhos em relação ao fígado. O que a gente vê pode ferir o nosso fígado. O ouvido em relação aos rins. O que a gente escuta pode ferir os rins. O que a gente sente no corpo pode ferir o baço pâncreas, então tem a ver com o tato. A ansiedade, ou o que a gente fala, tem a ver com a língua, tem a ver com o coração, né? Aqui ele está falando do pulmão. Não, mas tem a relação do pulmão também. O pulmão tem a ver com a percepção e a intuitividade. Intuitividade, acho que é isso mesmo. A gente já ouviu falar, né? Você está colocando o nariz onde não é chamado, ou isso não está me cheirando bem. Então, isso tem a ver também com o sentido do pulmão. Quando a gente está voltado para fora e a gente só percebe o mundo material manifesto, a gente esquece desse cavalgar que a energia tem. Então, uma vez que a energia ela escureceu, a gente pode acabar criando apego àquilo que se escureceu e criando uma ferida que muitas vezes é feita diariamente em um órgão. É importante que a gente entenda que esses processos eles fazem parte do que é natural e que as coisas elas vão escurecer e elas vão clarear. O processo principal em que a gente começa a fazer esse trabalho em Quan Luan é o jogo dos 5 animais, que é a primeira prática espontânea, e depois tem a fusão dos 5 elementos para limpar essas energias estagnadas. Mas não adianta eu fazer isso só na prática, eu preciso trabalhar a minha mente, trabalhar a forma de como eu enxergo as coisas, para que essas estagnações possam ser liberadas. Se eu não libero essas estagnações, se eu não treino a minha mente para que isso seja transformado, o meu treino físico não frutifica. E eu vou continuar gerando tensões no meu corpo, eu vou continuar bloqueando o sangue e o Qi. Então é importante a gente aprender a deixar com que as coisas sejam liberadas. Quan Luan não acredita em perdão. Aí muita gente fica assim, mas como assim vocês não acreditam em perdão? Pra gente a ideia comum que as pessoas têm de perdão é uma ideia muito egoísta. Então, você fez uma coisa de errado ou de ruim para mim, e eu na minha imensa bondade, eu libero você dessa culpa, entendeu? Que você é imperfeito. Então, eu vou permitir que você siga o seu caminho, eu vou fingir que você não me fez mal.
e agora tá tudo certo. Então, essa ideia pra gente, ela não é natural. A gente acredita só em auto-perdão. O que uma pessoa fez pra gente não tem reparação, no sentido de que não vai voltar atrás. Então, o que a gente faz quando a gente leva um tombo? A gente aprende para não levar esse tombo de novo, se limpa e segue. Se essa pessoa ela tentar de novo se aproximar, se ela quiser uma reaproximação, o contrato precisa ser diferente, ou a gente simplesmente não faz contrato. Isso vai do nosso coração. Isso não pode ser ditado por fora e a gente não pode se sentir mal se a gente não quiser de novo estar próximo dessa pessoa ou de novo estar nessa condição. Por quê? Primeiro, porque a gente não controla isso. Depois, porque é hipocrisia você pensar, nossa, eu tenho que aceitar isso assim e fazer isso assim, porque senão eu vou ser uma pessoa menor ou uma pessoa ruim. A gente não controla como a energia flui no nosso corpo. A gente pode fazer alguns ajustes, mas ela tem vida própria. Ela tem uma busca própria. Então, o que a gente pode fazer é olhar com amor para aquilo, olhar com amor para nossa ferida, limpar essa ferida, tirar as nhaquinhas e seguir. Da mesma forma, o que a gente faz de mal para outra pessoa. A gente pode tentar se retratar no sentido de falar, nossa, eu não tinha consciência, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas isso não muda o que você fez. E se outra pessoa não quiser se abrir a ter de novo contato com você, é um direito dela. E tá tudo certo. Então, a gente precisa ter cuidado com essas alucinações que a gente tem. Quando uma escuridão ela trava e ela começa a machucar a gente, cabe a gente limpar essa escuridão. Não depende da outra pessoa vir pedir desculpa para que você se sinta bem. Isso é bizarro, porque se a gente não limpa as nossas feridas, se a gente não se dá amor, se a gente não se cura, ou se a gente transfere a cura para o outro ser, a gente não vai ter independência, nunca. Então é muito importante que você aprenda a tomar conta de você mesmo e deixar que o outro ser tome conta dele. Tem erros, tem falhas, isso faz parte, muitas vezes isso é propósito do céu, muitas vezes isso é simplesmente uma questão de uma limitação que a gente tem, mas eu só posso cuidar de mim e outro ser só pode cuidar dele. Uma vez que eu aprendi a cuidar de mim, automaticamente eu já vou ter a possibilidade de cuidar de todos os outros seres. Porque quando eu me sinto bem, eu quero que todo mundo se sinta bem. Quando eu me sinto mal, a tendência natural é querer que todas as pessoas não se sintam bem. Então, se a gente está muito bem, de verdade, a gente quer que todos os seres se sintam assim. E o auto-perdão é muito importante. A outra pessoa, depois que ela fez uma coisa com a gente, ela não tem mais responsabilidade sobre aquilo, porque a ferida é nossa. Então, cabe a gente se curar, cabe a gente se levantar, cabe a gente buscar refúgio na espiritualidade, onde quer que seja, e seguir o caminho da melhor forma que a gente conseguir. Seguindo o texto. Quando começar o treino, primeiro deixe a face para cima para estabilizar o Shen. Restringe a sua visão e observe o não ver, assim o ti do fígado não se dissipará. Recolha seus ouvidos e não escute, assim o ti dos rins não se dissipará. Respire tranquilamente através do nariz em indiferenciação, assim o ti dos pulmões não se dissipará. Use as mãos para massagear o estômago e assim expanda o ti, conservando o baço pâncreas. Isso se refere a vários métodos, mas de forma geral está falando para você, durante o seu treino, voltar a sua observação para dentro, para você se conhecer. Tá bom? Quando ele está falando de massagear o estômago e expandir o ti, ele está falando de permitir que a luz infinita brilhe. Então, por que a luz, na maioria das pessoas, não brilha? Porque, primeiro, as pessoas não sabem que existe essa luz, depois elas não dão espaço para essa luz brilhar.
Uma vez que eu fizer isso, essa luz vai se manifestar. Manter o centro é o mais importante no cultivo, ou seja, você manter a percepção interna de você. Depois de massagear, bata suavemente. Depois de bater suavemente, bata com mais força. Depois com mais força e bata com mais força ainda. Está falando de você aos poucos deixando o treinamento mais intenso e de você cada vez se aproximar mais ainda da sua luz infinita. Assim, em 100 dias de Kung Fu, de trabalho de treinamento, o Qi das 5 vísceras será abundante, o Shen se condensará e o Qing será pleno. As doenças serão repelidas e o tempo de vida se estenderá. Não haverá mais fome e nem frio. Depois de completar o treino, treine o vaso da concepção da frente e o vaso governador atrás, até que estejam abundantes. Esta é a fundação do cultivo da imortalidade e da realização. Não cultivar esses princípios significa não estar alinhado com o caminho do tal, e não pode se obter sucesso sem eles. Quem não se conhece, não pode conhecer a verdade. Então aqui ele está falando sobre a gente se aprender a se aproximar da gente, se aproximar do que a gente sente, e durante os treinos ir reconhecendo essa luz cada vez mais intensamente, deixando ela brilhar cada vez mais intensamente, até que a gente consiga eliminar esses bloqueios, limpar essas mentalidades e limpar a concepção que a gente tem de si mesmo. Quando ele está falando do treino de 100 dias de Kung Fu e que o Qi das 5 vísceras será abundante, ele fala de quando a gente resolveu todos os nossos problemas com relação à energia fria, energia quente, energia seca, energia úmida e energia neutra. Ou seja, as emoções ligadas ao medo, à solidão, à raiva, o excesso de bondade, a ansiedade, a crueldade, a maldade, a preocupação, ao apego, e a tristeza e ao excesso de rigidez, que são as limitações das 5 vísceras, né? Que os rins, a víscera mais fria, o fígado, a víscera mais úmida, o coração, a víscera mais quente, o baço pâncreas, a víscera que é neutra, que tem as 5 forças de forma balanceada, harmoniosa, e o pulmão, que é a víscera mais quente. Então ele está falando que quando não tem mais bloqueio nessas coisas, a gente simplesmente começa a se realizar, caminha para a realização. E para isso acontecer, a energia espiritual tem que se condensar no corpo, ou seja, para a gente poder ter esse reconhecimento. E dessa forma a energia essencial vai se restabelecer. Ele também está falando aqui de um processo muito avançado que a gente chama de cavalgar o Shen para abrir a cavidade do vapor original, que é uma das poucas formas que tem para recuperar a energia original que a gente tem, que a gente recebe dos pais. Geralmente ela acaba entre os 30 a 40 anos. É quando começa a curva de volta e a pessoa começa a ter um monte de problema que ela não tinha, ter um monte de doença que ela não tinha, ter um monte de dor que ela não tinha. Isso é porque a energia original ela se findou. Para recuperar isso, eu preciso ter a habilidade de transformar a energia espiritual em energia essencial. Ou seja, eu tenho que ter a habilidade de produzir o Antin. Para eu poder produzir o Antin, eu preciso... Em Quanluan a gente usa um espelho, mas eu já estudei em uma tradição que usa alguns tipos de massagem para isso. Enfim, são práticas um pouco avançadas, mas ele está falando desses processos aqui também, porque esses textos esotéricos eles falam de várias coisas em vários níveis diferentes. Depois ele está falando para treinar esses vasos, até que eles estejam abundantes, e que essa é a fundação do cultivo da imortalidade e da realização. Esses 2 vasos são os mais próximos do corpo, e quando eles estão limpos, a fruição dele, a gente sente energia.
Então, se você pratica e você não está sentindo energia, quer dizer que esses canais estão entupidos. E daí você tem que colocar o dragão para dançar. Fazer primeiro o dragão dançante. Ok? Então, até o próximo vídeo.